Glória a Deus. Já cheguei derrubando caneta, bebendo água com a boca seca. Glória a Deus. Aqui o Senhor tem ministrado durante esses dias muitas coisas ao meu coração. Lá em casa a gente, com muita alegria que eu vou dar esse testemunho. A gente pela primeira vez está fazendo a leitura anual da Bíblia em família. E isso assim é algo que eu estou maravilhada. Eu estou assim, eu falei com o pastor, eu começo a leitura como se tivesse sido uma coisa normal. Mas o meu coração, ele está assim, muito contente. É uma alegria assim, do céu mesmo, sabe, sobre a minha vida. E aí, nesses 15 dias, né, 15 dias do ano 16, hoje que a gente vai fazer a leitura, o Senhor tem ali ministrado muitas coisas, né? É uma leitura que vai no Gênesis, que daqui a pouco vai nos Salmos, que daqui a pouco vai em Mateus, misturado, mas tem tratado muitas coisas. E aí ontem na leitura, que a gente faz meio que de madrugada, sabe? Tudo muito organizado, planejado, só que não. Então, assim, cada dia é um horário, cada dia é uma circunstância. Às vezes, algumas pessoas estão online e está tudo bem. A gente só não vai parar, porque a gente está numa grande obra. Amém? Glória a Deus. E aí, na palavra de ontem, ela se estendeu. Ela terminou quase 3 horas da manhã. E eu falei, meu Deus do céu. E o Senhor tratava muito no meu coração a respeito de confiança. Fator confiança. E a gente está falando aqui de unidade, de crescimento, de maturidade. A gente está arrumando para isso, a gente está se organizando, administrando aí todas as situações para que promova isso para a igreja. Mas o Senhor tratou no meu coração sobre a confiança, que é algo que nos impede no crescimento. É algo ali que barra, que trava as nossas raízes, como se tivesse, a raiz está forte querendo descer, você vai lá e corta. Você quebra totalmente o nutriente que ela estava recebendo ali. E aí, na semana, a Helena pediu para mim fazer um conserto de uma boneca. E eu falei, vou fazer, né? Consertar a boneca para ela. E a boneca estava assim, com o corpo todo rasgado, não tinha condições de vida mais. Eu fui lá, catei os panos, a máquina. E fui, como se eu fosse muito experiente nisso, só que eu nunca fiz isso. Mas eu falei, não, filha, vai dar certo. Ela, vai dar certo, mãe? Eu falei, vai dar certo, a gente vai fazer a boneca. E aí ela falou assim, já que a gente está fazendo uma boneca nova, agora eu quero um menino. Aí eu fiz o boneco. E aí ela, quando foi umas 11 horas, ela dormiu, e eu estava lá costurando o corpo do boneco. Quando foi umas 2 horas da manhã, ela acordou. E eu olhei assim, falei, nossa, por que essa menina acordou, né? Ela acordou, eu estava lá na máquina costurando. E ela aí, mãe, tá pronta? Eu falei, o boneco tá pronto. Agora eu estou na parte da roupa, né? Porque nasceu um menino, não tinha roupa. Aí eu estava fazendo a roupa. Ela pegou, gente, o boneco, deu uma olhada, virou para um lado, virou para o outro. Falou assim, mãe, vou te falar uma coisa. Eu não acreditei que ia dar certo. Eu falei, filha, você não acreditou? Ela falou, não, mãe, eu fui vendo você cortar a perna comprida, o braço. Eu falei, nossa, ela está destruindo o meu boneco. Ela é muito sincera, e eu tentava segurar, eu estava com vontade de rir. E aí o Senhor foi ministrando aquilo no meu coração. Eu falei, meu Deus, né? A criança perdeu o sono, acordou, porque ela não confiou que o negócio ia ficar pronto. Eu falei, Senhor da glória. E aí ela foi ali confessando para mim, tipo, mãe, fica triste não, mas eu duvidei que ia dar certo. Eu não acreditei que daquilo que você estava fazendo, do jeito que você estava fazendo, ia sair o que eu queria. Porque, gente, ela dava assim, eu quero a roupa assim, com pano tal, com bolso tal, assim, com os detalhes na cabeça dela. E aí eu tinha que reproduzir aquilo e agradar o coração da criança. Então, era muito difícil, né? A gente lidar com a expectativa do outro. E o Senhor foi ministrando aquilo no meu coração. E o Senhor falou para mim assim, até onde você tem confiado? Porque todos aqui confiam no Senhor, amém?
Todos confiamos no Senhor. Nós cremos em Deus. Nós cremos nos milagres de Deus. Nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus, no amor dEle, no sacrifício dEle. Mas e nos detalhes do nosso dia a dia? Como tem sido a nossa confiança? Em o Senhor pegar aqueles anseios do nosso coração e falar: filho, o que eu tenho para você, você nunca viu, você nunca ouviu. A sua mente não consegue imaginar, mas o nosso coração está cheio de expectativa. E aí, a gente descansa à noite, a gente dorme a noite inteira, esperando o que o Senhor está fazendo? Porque a palavra diz que Ele trabalha enquanto a gente dorme ao nosso favor. E aí, trazendo aqui em Neemias, primeiro eu vou falar da confiança aqui, que o Senhor ministrou ao meu coração. São duas coisas, são a base da confiança, né? A gente pode ter por duas características, que é a intimidade e a dependência. Então, se você vai confiar, você precisa conhecer, você tem que ser íntimo. E você vai depender daquilo, porque você está confiando, senão não precisaria extrair de nós uma confiança. Se eu não dependo disso para nada, se der certo, bem, se não der certo, tudo bem, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, né, que o Senhor possa organizar aí na mente de vocês tudo aquilo que eu estou falando, que eu sou meio assim mesmo. Vai lá, volta aqui. Ali, do princípio de Gênesis até no 30 que a gente está, a gente vai vendo repetidas vezes acontecerem coisas na vida dos filhos de Deus. E aí, a confiança, ela faz aqui, ó, fazer os filhos de Deus, duas coisas, né, que o inimigo quer fazer contrário à confiança. Ele quer fazer os filhos de Deus duvidarem da confiabilidade de Deus e fazer que os filhos de Deus confiem em algo que não seja de Deus. Então, quando a gente vai lá para a promessa de Abraão, quando ele prometeu, né, que ele seria pai de nações, e a Sara era estéril, e a gente conhece essa história, e a Sara fala: Senhor, né, eu vou ter um filho mesmo, mas peraí, pega a minha serva. Ela cria no Senhor? Claro que cria, gente, ela cria muito, né? Hoje nós temos ele, o Abraão, como o pai da fé. Mas olha em que circunstâncias isso veio. Ela quis ajudar, porque dentro da realidade dela, ela duvidou. Ela não confiou totalmente, tanto é que ela quis fazer isso intermédio da serva. Aí a gente vai mais para frente e vê o Isaac, né, casando com a Rebeca. E aí a Rebeca fica um tempo estéril e o Senhor abençoa, né, para que ela possa gerar. E na gravidez dela é uma gravidez muito difícil, né? Ela sofre demais. Então, ela estava ali gerando o sonho, mas ela estava sofrendo muito. E aí ela foi consultar ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, né? Na aflição dela, ela consultou o Senhor. E o Senhor revelou para ela: 2 nações estão dentro de você. Então, ela consultou o Senhor e recebeu do Senhor aquilo que o Senhor estava fazendo através dela. Mais para frente, a gente vê ela interferindo naquele processo do Senhor. Ela fazendo o filho enganar o pai para conquistar uma bênção que era para o mais velho. Bênção essa que ele já tinha trocado por um prato de comida. E aí a gente vê também Abraão apresentando Sara, sua esposa, como irmã, porque ele teve medo de ser morto. Então, ele confiava em Deus? Claro que confiava. Ele largou a terra, a parentela. Foi para uma terra que ele nem sabia onde era, confiando no Senhor. Mas ele teve medo de homens. E aí ele mentiu. Mais para frente, a gente vê o próprio filho Isaac falando para a esposa: se apresenta como minha irmã, porque eu tenho medo deles me matarem pela sua beleza. E a gente vai vendo os erros repetidos ali por um simples detalhe, um pouquinho mais de confiança. A gente não está questionando aqui
a confiança deles no Senhor, porque tudo isso foi à base de confiança. Eles não tinham referências como nós temos hoje. Eles não tinham uma palavra aqui, prontinha para a gente abrir e aprender e ser instruído. Era tudo fé, confiança, mas faltou um pouquinho mais. E aí, quando a gente vê o Neemias, no início do livro de Neemias, ele ficou sabendo, né, que o povo estava cativo, que os muros estavam derrubados, que o resto que sobrou, né, estava escravo, e aquilo afligiu o coração dele, e ele passou ali aqueles 4 meses orando por aquele povo, orando pelaquela situação. E quem aqui já experimentou orar por alguém que você não tinha muita afinidade? É interessante o que isso produz em nossas vidas, porque você começa a ter compaixão da pessoa. Você começa a se colocar no lugar dela e você começa a ver as coisas de um ponto de vista diferente. E foi isso que o Senhor gerou no coração de Neemias naquele tempo. Porque ele ia para uma missão que ninguém tinha feito antes. Ele ia fazer algo que era um empreendimento muito grande, reconstruir aquelas muralhas. E então, se aquilo não fosse totalmente pela direção do Senhor, ia ser um plano frustrado. E aí ele fica aquele tempo orando, jejuando, se humilhando diante do Senhor. E eu creio que ele estava ali pedindo a direção do Senhor, pedindo a ousadia do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor estava desejando naquele tempo. E aí ele foi, e ele deu, aqui o Senhor, né? O Senhor dá a ele uma instrução que parece assim, muito simples, mas é algo que a gente negligencia. Quando o povo foi reconstruir aquele muro, está aqui, né, os nossos pastores, eles administram essa igreja. E é fácil? Claro que não. São pessoas totalmente diferentes, famílias totalmente diferentes, e eles não estão trabalhando conosco para a gente fazer uma construção física. É algo espiritual, não é físico. Mas a administração das tarefas, dos recursos, das habilidades, são parecidas, são quase as mesmas coisas. E ali Neemias falou para o pessoal assim, eu vou gerenciar esse povo para fazer essa obra. Vai cada um para a sua casa, olha para o pedaço de muro que está na sua frente e reconstrua. Não ficou mais fácil? Ficou muito mais fácil. Quando eu olhei, eu li aquilo ali várias e várias vezes, e aí está lá. Parece um pouco complicado quando a gente está lendo, porque fala um nome difícil, fulano, filho de não sei quem, foi para sua casa e reconstruiu a sua parte do muro. O outro foi para o lado, o outro foi para o lado, o outro foi para o lado. E aí, se você fica ali vendo os nomes, você vai falar assim, gente, eu não estou entendendo nada. Aí você lê a segunda vez, aí você já vai olhar diferente. Você lê a terceira vez e fala assim, entendi o negócio. Glória a Deus. E aí o Senhor ministrou isso no meu coração. Aqui a gente vem, aprende, é instruído, é aconselhado, diante da palavra, com a oração, faz esse ajuntamento, e depois a gente vai para onde? Para a nossa casa. Que glória. E quando chega em casa, eu tenho que reconstruir o que eu aprendi aqui. Glória a Deus. E ali, onde a gente vai tendo, né, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, mas a gente tem uma tarefa. E ela não é muito grande. Mas, muitas vezes, a gente está olhando o processo do muro do irmão. Fala, nossa, parece que a fileira dele está mais alta, eu acho. O cimento dele é mais forte, só pode. Está secando mais rápido, eu estou erguendo mais rápido. E não é isso. Ele só está focado na parte que cabe a ele. Glória a Deus. Então, se a gente for levar isso para a nossa vida, o que o Senhor está colocando à nossa frente? Com que Ele está confiando a nós? Qual é a tarefa?
Às vezes a gente está querendo desbravar, fazer coisas assim maravilhosas. O Senhor nos dá respaldo na sua palavra para isso. É para fazer coisas maravilhosas, sim. Coisas extraordinárias. No poder do Senhor. Só que a gente não pode negligenciar as tarefas simples. São coisas simples. Olha, nesse processo aqui de crescimento de raízes, confiança é o que Deus busca enquanto desenvolve o nosso sistema de raízes. A confiança, ela possui os dois elementos básicos, que são intimidade e dependência. É sobre isso que Jesus falava quando nos mandou permanecer nele, assim como ele permanece no Pai. Lá em João 15, abre para a gente aí, que eu não abri nada até agora. João 15, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No 7 diz assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vós permaneceis no meu amor. Por isso que o Senhor, Ele pede para a gente permanecer nele. Porque se a gente permanece em Cristo, Ele está no Pai. A gente vira um. E ali, a gente não vai ter falta de nada. A nossa confiança, ela vai estar equilibrada. A nossa expectativa vai estar equilibrada. Os nossos projetos já não serão nossos projetos, eles vão vir do coração de Deus. Então, entra essa parte, tudo que a gente pedir, então, porque vai ser a vontade do Pai, porque a gente está no Pai. Então, tudo isso vai se unificando nele. Ele quer que desenvolvemos habilidades de andar em profunda e contínua intimidade com Ele. E que dependamos dEle enquanto nos treina e nos capacita a sermos parceiros confiáveis de seu trabalho aqui na terra. É isso que o Senhor deseja produzir nas nossas vidas. Que a gente aumente o nosso nível de confiança nele, como? Tendo relacionamento com Ele. Dependendo dele, tendo intimidade com ele. Neemias ali naquelas orações, quando se levantava algumas questões, ele já tinha o discernimento espiritual. Ele não se deixava levar pelas conversas, pelas distrações. Por quê? Porque ele estava buscando em Deus. O Senhor fez ele rodear todo aquele perímetro para criar a estratégia e começar a obra. Então, às vezes, a gente começa, igual eu comecei o boneco, que eu deixei a criança desesperada. A gente não projeta nada, não pensa em nada, não ora, só pega e fala assim, esse aqui, vou fazer. E daqui a pouco está todo mundo desesperado, porque não sabe como que faz o negócio. Era só ter pedido instrução para o Senhor. Neemias estava ali fazendo algo que ele nunca fez. E pelo jeito que ele administrou o negócio, parecia que ele já estava com prática naquilo. Que veio da onde? Do Senhor. Tudo volta para o Senhor. Glória a Deus. O único modo dele construir esses sistemas de raízes e de conexão permanente em nós é levando-nos pelo processo que nos pergunta repetidas vezes: você confia em mim? Então, em várias situações da nossa vida, a gente vai parar no mesmo ponto. Até quanto a gente está confiando no Senhor. Abre para mim em 2 Coríntios 10, 5. E aqui,
é um versículo para a gente não ter essa dúvida a respeito do Senhor. Ó. Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levado cativo, todo pensamento à obediência, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando a gente se aprofunda nisso, a gente entende. Se a gente está no Senhor, esses pensamentos que querem tirar as nossas distrações, essas conversinhas, sabe, essas irritações, esses estresses que a gente passa, eles vão se diminuindo. Porque a nossa mente, ela está sendo renovada com a mente de Cristo. Amém? Está todo mundo conseguindo entender? Parece que todo mundo assustado, olhando, meu Deus. Glória a Deus. E em Lucas 11, do 11 ao 13, Lucas 11, vai falar como o nosso Pai, Ele é perfeito. É do 11 ao 13, tá? Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? O 12. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Glória a Deus. Então, a gente fica preocupado em dar boas coisas aos nossos filhos. A gente quer suprir as necessidades dele, né? A gente não quer errar, a gente erra pra caramba, mas a gente não quer fazer isso. E a gente sendo maus. E aqui a gente vê a figura de um pai maravilhoso. Porque se a gente que não tem, né, todo esse amor do Senhor incondicional, a gente deseja fazer essas boas coisas, o que a gente vai esperar dos planos de Deus? Quais são as nossas expectativas a respeito da vontade de Deus, nos olhando como seus filhos? Nós somos filhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tiago 1,17. Glória a Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Nele não há sombra de variação ou mudança. Ele não mente. Então, às vezes, nós olhamos para o Senhor com um olhar totalmente distorcido. Porque estamos aqui, tem mentira, tem decepção, tem frustração, tem egoísmo, tem muita vaidade. E aí, a gente quer olhar para o Senhor, mas os nossos olhos, eles estão sujos com tudo isso. Então, o nosso coração, ele dá aquela vacilada, traz aquela dúvida. Então, em nome de Jesus, que a gente possa entender, ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto. Quem está lá no alto? É Deus. É o que o pastor fala, né? O como da graça, tudo do alto. É bom, veio de Deus para as nossas vidas. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, às vezes, o nosso coração, ele está ali, aflito, porque a gente tem uma promessa do Senhor. Estamos aqui, ó. Unidade para reconstruir. Então, a gente tem uma promessa de reconstrução. Amém? Aí a gente olha para a nossa vida e fala assim, e agora? Vai começar por onde? A gente quer o negócio pronto. A gente acha que junto com a promessa vai vir pronto. Mas, na verdade, o Senhor quer desenvolver essa confiança em nós pelo processo do cumprimento da promessa. Então, a gente não pode permitir que essas coisas atrapalhem a nossa confiança em Deus. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Deus presente. Como a pastora pregava aqui, Ele é um Deus de perto. De perto, Ele é presente. Né? Davi, ali, em muitos dos salmos que ele escreveu,
A gente começa ali lendo Salmos, ele parecia que estava revoltado, o Senhor se esqueceu de mim, até quando vai ficar desse jeito? E eu estou aqui sendo humilhado, sendo perseguido, ele vai. No final do Salmo, ele está glorificando o Senhor, porque Deus é amoroso, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. Você fala, é o mesmo cara que escreveu? É o mesmo. Porque a gente precisa chegar assim diante de Deus. Olha esse nível de intimidade. Chegar, igual a minha filha chegou para mim, mãe, eu não acreditei que ia dar certo esse negócio. Porque ela tem intimidade comigo. Ela teve intimidade de falar o que estava no coração dela. E quantas vezes a gente não faz essa sinceridade com o Senhor? A gente fica ali tentando maquiar sentimentos que estão dentro de nós e que precisam ser levados para o Senhor. Porque quando a gente confessa uma dúvida, uma desconfiança, é quando a glória de Deus se manifesta. Quando a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, eu não aguento mais essa situação. O Senhor precisa arrancar esse cativeiro da minha vida, o Senhor precisa mudar a minha história, o Senhor é um Deus de perto. Quando a gente chega desse jeito, a gente está sendo sincero. No final da oração, a gente vai estar ali glorificando, adorando ao Senhor. Mas a gente não tentou camuflar nada diante de Deus. É isso que o Senhor deseja. Ele não quer os filhos ali tudo redondinho, perfeito, porque Ele sabe que isso não tem como sair de nós sem Ele estar em nós. E para Ele estar, isso que está dentro tem que sair, senão Ele não entra. Glória a Deus. Lá no Salmo, põe o Salmo 139 para mim. Davi percebeu que Deus estava atento aos mínimos detalhes da vida dele. Deus, Ele é confiável, glória a Deus. Ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vai até o 10. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, e não posso atingir. Para onde me assentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nos mais profundos abismos, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Glória a Deus, aleluia. A gente gera a criança com tanto amor, né? A gente fica imaginando tantas coisas e a gente fica maravilhado com aquilo. Mas aqui a gente está vendo um Deus que é antes disso. Ele vai além. Põe o 18. Ele fala que a gente foi criado de forma maravilhosa e extraordinária pelas mãos do Senhor. Pela vontade do Senhor, a gente foi estabelecido em um ventre. Então, a gente vê com um amor superficial, né? Um amor superficial não, perdão. Um amor de fora, um amor humano, né? Você está gerando ali um filho, você ama demais. Mas aqui existe um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que nos formou. Foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Então, a gente precisa confiar no Senhor. Ele fez essa coisa extraordinária, mas Ele também se preocupa com o meu assentar, com o meu levantar, com o meu deitar, por onde eu ando. Tudo é importante para o Senhor. Que a nossa mente ali, ela não possa ser altiva, né? Ela não possa ser enganada com nenhum pensamento que ache que isso não é importante para o Senhor. Tudo é importante para o Senhor. Tudo é importante para o Senhor. E Ele quer essa dependência nele. Ele quer essa intimidade nele, que a gente confie nele a ponto de abrir o nosso coração.
Porque às vezes a gente acha que a gente vai glorificar o Senhor, não, eu vou glorificar o Senhor, mas a gente não está abrindo o nosso coração verdadeiramente, confessando aquilo que está em nós, para que haja a libertação, para que haja a cura. Então, em nome de Jesus, que a gente permita que o Senhor produza isso em nós. A sua bondade e o seu amor naturalmente nos leva a confiar mais nele. Glória a Deus. Salmo 13:5. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa dependência no Senhor. A graça dele nos basta. O Espírito Santo que ele diz, olha, se vocês quiserem o Espírito Santo, eu dou. E a gente quer? Claro que quer. O que a gente está fazendo para isso? É ansiar pela presença de Deus, é buscar entendimento na palavra dEle. No começo parece meio difícil, meio complicado, mas a gente vai se esforçando, o Senhor vai falando com a gente em coisas simples demais. Porque ali como foi um detalhe naquela administração, daquela construção para Neemias, que o Senhor direciona ele. Imagina o tamanho daquela muralha. Imagina aquela multidão de gente querendo construir o muro junto e dando a volta na muralha. Ia terminar em 52 dias? Eu acho que não, gente. Porque pensa dar água para esse povo andando. Comida para esse povo, porque era serviço braçal. Eles tinham que comer. Sede. Quente. Imagina, coloca o tijolo, o outro traz a massa, um põe com a colher, o outro põe um negócio, e o outro ia andando de lado. Não ia sair do lugar. Ia sair, mas ia demorar mais. Ele falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vai cada um para frente da sua casa, que tanto de muro que você vê, reconstrua. Glória a Deus. Eu não sei qual é a parte do muro que o Senhor está revelando no seu coração. Eu não sei o que Ele está colocando aí na sua mente nesse momento. Se você falar assim, Beatriz, não estou pensando em nada disso. Agora, daqui a pouco o Senhor te pega e você vai pensar. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai nos revelar, se a gente estiver disposto a isso. Aquele povo, ele foi com um objetivo único e claro: reconstrução. Construiu o muro, põe a porta. Sela essa porta aí. Selava a porta, ia para o próximo pedaço. E aí foi indo. E vinha o pessoal, pensa num povo que estava assim, nervoso pela reconstrução. Eles não queriam. Porque era o povo de Deus, era a cidade do Senhor. Eles não queriam. Era já uma afronta reconstruir aqueles muros. E aí começaram. O inimigo, ele quer nos distrair. Ele não quer que a gente confie naquilo que o Senhor revelou ao nosso coração. E aí, sempre que a gente está dando passos, caminhando ali, a gente vai se levantando, vai se alinhando, vai se ajeitando para cumprir um objetivo em Deus. O que começa a acontecer, gente? É um menino doente, é não sei o que acontece, é um cachorro que morre. E aí você fala assim, meu Deus, eu só quero continuar nesse negócio aqui, mas está puxado. E vai continuar assim, gente. Vou falar para você, não vai ficar mais fácil. Porque não é para você se preocupar com as coisas momentâneas e passageiras. O seu foco não é esse. O nosso foco é a eternidade. A gente está fazendo construções para a eternidade. E o Senhor está ali desbravando em nós um nível de confiança para ver até onde os seus olhos vão estar aqui nessas coisas passageiras. É isso, gente. Foi isso que o Senhor tratou no meu coração. Presta atenção aonde você está olhando. Presta atenção no que o seu coração está confiando. Aonde estão as suas expectativas? O que você está querendo construir?
O Senhor, Ele quer ir alinhando os projetos do nosso coração. Porque dEle vem o querer e dEle vem o efetuar. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus, não resista à instrução do Senhor. Você vai olhar e falar assim, nossa, mas isso parece muito pouco. Isso parece muito simples, porque eu quero ver o paralítico andando. Eu quero ver o cego enxergar. Eu quero pisar em serpentes e escorpiões. Gente, eu tenho certeza. Os nossos olhos, eles podem não contemplar, mas quando a gente vai, se submete a uma direção do Senhor, ali, aonde o Senhor nos colocou, e a gente assume a responsabilidade de cumprir uma tarefa simples, mas que ninguém quer fazer. Ali a gente está pisando essas serpentes e esses escorpiões. Certeza. Certeza. Porque é aquilo que o Senhor revelou ao nosso coração. Pode ser um jeito de falar. O muro que o Senhor quer reconstruir. Pode ser uma obediência, honra, submissão. Pode ser amor. Eu não sei. Relacionamento, intimidade, alegria no lar, na casa. Eu tenho certeza que não tem como a gente desejar viver num lugar maravilhoso, com ruas de ouro, com portões de pedras maravilhosas e tudo deslumbrante. A gente quer viver isso, mas a nossa casa precisa refletir isso. Porque como a gente vai viver algo que a gente nunca cultivou aqui? Se eu quero morar com o Senhor, eu já tenho que me submeter à vontade dEle, porque o filho parece com o pai. Parece com o pai. O Senhor quer ficar em nós, como Ele está no Pai, por isso. É o ser semelhante a Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. É isso que o Senhor deseja. Tudo que é aquilo que a gente anseia viver na eternidade, Senhor, eu sou uma embaixadora tua. Aqui já tem que ser um pedaço do céu. Nossa, mas a minha realidade não tem nada disso. É começar a reconstruir. Simples detalhe. Coisas pequenas. São poderosas estratégias do Senhor. Não negligencie. Em nome de Jesus. Quando Deus nos revela pontos fracos em nossa confiança, em vez de tolerarmos e dizer, né, a gente pode dizer, eu sou assim, Senhor, não, porque eu fui criado desse jeito, porque o Senhor, eu falo, o Senhor não sabe, mas o Senhor sabe. Como foi a minha criação? A gente poderia ter muitas desculpas. Mas quando Ele nos revela isso, em vez de tolerarmos, devemos confessá-los ao Senhor, declarando que Ele é digno de confiança, agradecendo-o pela oportunidade de confiar nele e pedindo a sua graça para fazê-lo. Então, em nome de Jesus, pode ser que o seu coração nessa noite tenha vindo na expectativa da cura, da libertação, algo físico, algo emocional. Mas a palavra que o Senhor ministrou no meu coração foi essa. A confiança. A confiança pode impedir o nosso crescimento. A confiança pode impedir a nossa unidade. Ela vai manchar isso. Não tem como unidade sem confiança. E antes de ser unidade, corpo de Cristo, é unidade Cristo em nós, como Ele é no Pai. Se não tiver uma confiança total, não dá. Não dá para ser, é 80%. A gente quer essa segurança de, não, deixa esse aqui. Só que a gente não tem capacidade para isso. Se é algo que a gente quer viver, que é um projeto do Senhor, é uma promessa do Senhor, só pode ser exercida através da instrução do Senhor. É dele o querer, dele o efetuar. Então, em nome de Jesus, a gente possa colocar de pé. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai.
Ó Espírito Santo de Deus, que esquadrinha, Senhor, o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos pontos fracos, ó Deus, as nossas limitações, Senhor. Pai, foi declarada aqui uma palavra, Deus, viva, Senhor.